Vamos voltar com imagens ao vivo de Brasília, a celebração do 7 de setembro, imagens da avenida principal, muitas pessoas reunidas, também autoridades nessa celebração que deve começar oficialmente a partir de agora com os desfiles das forças de segurança, policiais também. São esperados muitos estudantes e aí na imagem o presidente Jair Bolsonaro sendo aplaudido pelas pessoas que acompanham o desfile militar, ele que está com muitos seguranças, certamente agentes para protegê-lo e também muitos fotógrafos, né? Integrantes da imprensa fazendo justamente esse registro de Jair Bolsonaro. A hora certa, 9h04 aqui na Jovem Pan News. Seguimos nessa cobertura especial de 7 de setembro. Estamos com imagens ao vivo de Brasília, o desfile cívico-militar. O presidente sempre reiterando a importância desse dia, conclamando a população brasileira. Inclusive, né, Adriana, ele destacou na propaganda eleitoral gratuita que é importante celebrar, enalteceu a data, mas ele falou em paz e harmonia. Pois é, e ao lado do presidente a gente vê justamente o empresário Luciano Hang, de terno verde, né, que já é tradicional dele, gosta de usar, né, bastante patriota do jeito que é. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, o Roberto Mota está por aqui com a gente. Mota, o presidente disse que ia tentar levar para as ruas nesta quarta-feira, nesse 7 de setembro, alguns dos empresários que foram alvo de investigações da Polícia Federal através da ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo? Isso, ele falou sobre isso. Esse inquérito é uma das coisas mais absurdas que aconteceu aqui no passado recente no Brasil. Uma clara, um ato de censura. Um empresário foi envolvido nesse inquérito porque usou uma figurinha de WhatsApp, né? Eu quero chamar a atenção para as cenas que a gente está vendo aqui na nossa frente. Eu queria perguntar aos espectadores se eles estão vendo aí algum sequestro em andamento, se eles estão assistindo alguma cena de violência, se eles estão assistindo alguém sendo oprimido. É claro que não, né? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo famílias, cidadãos, crianças com a bandeira do nosso país, aplaudindo o presidente, mas parece que a Amanda está assistindo algum outro evento. É como se a gente tivesse aqui um jogo de futebol e a Amanda estivesse narrando uma corrida de Fórmula 1. Não é possível haver, assim, uma torcida tão grande, né, contra a realidade. A realidade está aí diante dos nossos olhos. É a comemoração de 7 de setembro, né? Uma data que a Amanda está dizendo repetidamente que foi sequestrada. Sequestrada por quem? Ora, cada um faz a sua escolha, cada um faz a sua opção. Tem chefes de outros poderes, por exemplo, que escolheram não estar presentes hoje na comemoração do 7 de setembro. Cada um faz a sua escolha. É como, por exemplo, a escolha da bandeira. As pessoas passam décadas carregando bandeiras vermelhas, que é o símbolo do socialismo e do comunismo, e agora reclamam que a bandeira brasileira foi sequestrada pela direita. E aí vale a pena citar aqui uma frase do candidato do PT de poucos dias atrás. Essa babaquice de que tudo tem que ser verde e amarelo. Ora, as pessoas passam anos cantando a Internacional Socialista. Nós vimos recentemente um evento em que Lula e Alckmin se levantam, junto com uma série de outros políticos, para cantar a Internacional Socialista, que é o hino do comunismo internacional. E aí o candidato do PT ontem deu uma declaração reclamando que o presidente está tornando o bicentenário uma coisa pessoal. Ora, você sabe qual é a minha surpresa? É que aquele senador, vocês sabem de que eu estou falando, né? Ainda não tenha entrado no STF pedindo a proibição do 7 de setembro. Ou que algum ministro não tenha declarado que comemorar 7 de setembro é um crime. Porque não é possível. Olha, gente, vamos fazer justiça à realidade, ao que está diante dos nossos olhos. Se por acaso a maioria ou todas essas pessoas que estão aí nas cenas são apoiadores do presidente Bolsonaro, então essa é a realidade. Aceita que dói menos. Amanda.
Olha, eu acho que quem tem que aceitar que dói menos é que todas as pesquisas de todos os institutos com credibilidade respeitados desse país mostram o presidente Bolsonaro num longínquo segundo lugar. Com muita sorte, ele vai conseguir estreitar essa diferença até o primeiro turno. E mesmo assim, se ele chegar em segundo lugar no segundo turno, a realidade mostra e a história mostra que nenhum presidente, nenhum candidato que chegou ao segundo lugar no segundo turno conseguiu inverter essa situação e ganhar a eleição. Vamos ver se isso acontecerá com o presidente Bolsonaro. Essa é a cartada final. E se você acha, Mota, que essa data realmente não foi capturada ou sequestrada pelo presidente da República, então você deveria responder a sua mesma pergunta. Cadê todos os chefes dos outros poderes? Por que o chefe do Congresso Nacional não está aí? Por que o chefe do Supremo Tribunal Federal não está aí? Se é uma data que realmente não é pessoal e não foi cooptada por um movimento político, pelo bolsonarismo, cadê os representantes dos outros poderes? Cadê os ex-presidentes da República convidados a participar desse evento? Por que eles não estão aí? Porque eles não foram convidados, os ex-presidentes da República. E os chefes dos outros poderes, mesmo tendo sido convidados, não participaram, porque sabem que isso seria um significado de que eles coadunam e participam desse mesmo movimento político. Essa é a realidade, essa é a história. E outra realidade está estampada hoje aqui na capa do jornal O Estado de São Paulo. Um repórter conseguiu entrar em um dos acampamentos em Brasília de apoio ao presidente e mostram em grandes letras aqui na primeira página do jornal O Estado de São Paulo: presidente Bolsonaro acione as Forças Armadas para destituir todos os ministros do STF. É esse tipo de faixa que prega a ruptura com a institucionalidade, a ruptura com a democracia, o teor golpista de atos como esse do 7 de setembro. Essa é a realidade desses atos. De pacífico eles não têm nada, de pacífico só tem essa imagem bonita aí, porque o teor do discurso é de violência e é de ruptura. E é uma mensagem, é um simbolismo antidemocrático. Não tem nada de prezar a democracia ou liberdade. Esses conceitos foram distorcidos pelo bolsonarismo. Só para a gente chamar a atenção para essa imagem, esse momento especial agora que o presidente se prepara para falar, né, passando a Esquadrilha da Fumaça, um take do céu agora, né, alguns dos caças, dos aviões fazendo a sua apresentação. O presidente Bolsonaro que cumprimentou durante o hino nacional o vice-presidente Hamilton Mourão. Depois o seu vice na chapa, na tentativa de reeleição também o general Braga Neto, deu um beijo na boca de Michele Bolsonaro ao subir no palco, também a presença do presidente de Portugal e também destaque, viu, Daniel, para o presidente Bolsonaro cumprimentando o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal, eles que estariam tendo dificuldades em se entender com relação à participação de caminhões nessa data em Brasília. A gente fica então na expectativa para o início do discurso do presidente, que começa já a ser ovacionado nesse momento que se aproxima do microfone. Aí, então, mais uma vez, o momento em que o presidente passa por Ibanez e vai voltando na direção do microfone, também a Michele Bolsonaro de novo por aí, e o show nos ares da Esquadrilha da Fumaça, fazendo a alegria de quem está participando da festa no Distrito Federal. Parece que o presidente vai começar agora, Daniel, o discurso? Essa é a expectativa. A gente lembra que esse show aéreo estava programado. Justamente a Marinha do Brasil participa também desse desfile aéreo com as aeronaves VF-1. Elas foram modernizadas há pouco tempo e, como bem disse a Adriana, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, muito tradicional nesses eventos cívicos em Brasília. O Exército Brasileiro também fará uma apresentação com seus helicópteros e a Força Aérea Brasileira também fará apresentações com formações de aeronaves. Agora vamos à execução do hino nacional brasileiro.
Aí a execução do hino nacional, gosta do hino, Daniel, se sente emocionado? Eu me sinto toda vez. Muito, muito bonito, uma melodia maravilhosa. É importante celebrar nesse momento tão especial, na execução do hino nacional brasileiro. E aí está Jair Bolsonaro, presidente da República, ao lado da primeira-dama. Há uma expectativa em... Aí está a execução do hino da independência, que sucedeu a execução do hino nacional. Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele, várias autoridades ao lado do presidente da República, não é mesmo, Adriana? Sim, sim. E o presidente está bem pertinho de um microfone já posicionado, então a gente está na expectativa, a qualquer momento a gente corta o que estiver fazendo por aqui para acompanhar as palavras do presidente. Por enquanto, todos por lá em Brasília, no local das comemorações, acompanhando a Esquadrilha da Fumaça, o show dos aviões no céu. Bom, e a gente acompanhou o hino da independência. Eu queria perguntar para o Mota, um dos trechos, né, o principal refrão do hino diz: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E há pouco a gente acompanhou uma declaração do presidente em Brasília, já preparado para as comemorações, dizendo que o que está em jogo hoje é a nossa liberdade, é o nosso futuro. Mota, de qual forma a nossa liberdade do Brasil está ameaçada? Você concorda? Adriana, a luta pela liberdade é uma luta constante na história da humanidade, né? Independente da situação, independente da época, a humanidade está sempre brigando pela liberdade, lutando pela liberdade. Numa democracia, nós temos várias forças políticas no sistema democrático. Algumas dessas forças têm como projeto político um outro sistema que não é a democracia, né? E a gente vê essas forças predominando, pelo menos nesse momento, em outros países da América Latina, como aconteceu recentemente no Chile, que elegeu um líder estudantil de extrema esquerda, na Colômbia, que elegeu um ex-guerrilheiro, na Argentina, que está sob um governo peronista, né, que é um governo em grande medida socialista. Enfim, eu acho que é isso que o presidente se refere. Eu queria só chamar a atenção para a beleza dos hinos. Eu morei há algum tempo fora do Brasil e sempre me emocionava quando ouvia o hino nacional. O hino da independência também é muito bonito e é preciso chamar a atenção para um ponto. Muitos estudiosos dizem que a música, a melodia do hino da independência foi composta por Dom Pedro I, que também tinha talento musical. Então, mais um atributo do nosso grande estadista Dom Pedro I. É uma letra muito bonita. Ela fala da busca pela liberdade. Pois é, agora, Amanda, retomando um pouco daquele seu raciocínio em relação a Jair Bolsonaro e essa data, ele é o presidente da República, está na cadeira. Não poderíamos esperar outra coisa dele a não ser participar de maneira, digamos, ativa desse evento, justamente por ser o presidente da República. Agora, na sua avaliação, a resposta, se ele vai utilizar essa data de maneira eleitoral, digamos assim, vai ficar mais evidente na parte da tarde, quando ele deve participar de eventos também no Rio de Janeiro? Daniel, já está evidente agora, está evidente desde a preparação dos atos do 7 de setembro. Ele sempre quis usar, o propósito dele sempre foi usar isso de maneira eleitoral, tanto que, como eu disse, os chefes dos outros poderes não estão presentes nesse ato. Os outros presidentes da República, os ex-presidentes da República, não foram convidados. Então, o isolamento do Bolsonaro, no sentido de que ele não está acompanhado por outros símbolos da pátria, por outros símbolos da República, só pelos seus apoiadores eleitorais, por ministros, por antigos ministros, por candidatos. Quem vai às ruas hoje? A própria Deise Ciocari, cientista política da PUC São Paulo, que nos deu entrevista há pouco, falava: talvez seja melhor a esquerda não sair às ruas, a esquerda ficar em casa. Peraí, como isso pode fazer sentido? Se é uma data pátria, se é uma data de todos os brasileiros, não deveria importar se você é de direita ou de esquerda. Todos têm exatamente o mesmo direito de comemorar e celebrar essa data. E por que as ruas estão sendo tomadas só por bolsonaristas? Porque ele se apropriou da comemoração do 7 de setembro. Então é lógico que o presidente da República tem que celebrar a data. Agora, se ele tivesse preocupado em união, em consagração dos povos, em conciliação, em diálogo, ele teria
convidado todos os brasileiros, não importa que crença, que cor, raça, idade, credo, lado do espectro político e ideológico estiver, a estarem nas ruas hoje. E não foi isso que ele fez. Ele convocou os seus apoiadores, os apoiadores de Jair Bolsonaro, de um candidato à reeleição. Ele não está aí como presidente da República, ele está como candidato à reeleição, se aproveitando do fato de que hoje ocupa essa cadeira para fazer essa enorme confusão e celebrar um ato político com a data de independência da pátria, ainda uma efeméride desse vulto, os 200 anos de independência, com as Forças Armadas, que é essa imagem agora que a gente assiste, para quem nos acompanha por imagens, então confusão com as Forças Armadas no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai ter desde o Forte de Copacabana, os canhões, a Força Aérea, a Marinha, todos participando concomitantemente com o ato político do presidente da República. Ao final, ele vai discursar no caminhão de som providenciado pelos seus apoiadores. Então, há uma confusão enorme entre caminhões que vieram de outras partes do país para participar desse ato político, com essa exibição, por exemplo, da Esquadrilha da Fumaça, com tudo que envolve a celebração tradicionalmente, historicamente, do 7 de setembro, e deve ser assim, com a participação dos militares, Forças Armadas, Marinha, Exército, etc., e o ato político do presidente. Então, de fato, fica uma confusão imensa na cabeça dos brasileiros. E qual é a pauta desse ato? Que sempre fala que preza a democracia e preza a liberdade, mas flerta o tempo inteiro com a ruptura do status quo. E de que forma com a ruptura do status quo? Quando questiona, por exemplo, quando ataca o Supremo Tribunal Federal e quando questiona as urnas. Essas são pautas antidemocráticas, porque elas justamente pregam a ruptura com alicerces da nossa democracia, com um dos poderes da República, que é o Poder Judiciário, e com o nosso sistema eleitoral, que é reconhecido nacional e internacionalmente como seguro, preciso e rápido e independente. Mota, já te garantiu passo. alternância de poder todos esses anos. Então é isso que temos no 7 de setembro. E agora a gente acabou de acompanhar no céu de Brasília a exibição da Esquadrilha da Fumaça, os aviões soltando fumaças com as cores do Brasil, com verde, com amarelo, com verde, deixando um enorme rastro no céu. E as comemorações em terra também continuam, com os militares passando, devidamente fardados, e a participação de muitas outras pessoas também, de um público bem grande. Me chamou a atenção, Mota, a presença do presidente de Portugal e tão próximo ao presidente Bolsonaro. Legal ele estar por aqui participando dos festejos, o Marcelo Rebelo de Sousa, principalmente lembrando que há pouco tempo Bolsonaro e ele tiveram um mal-entendido com relação a um compromisso, problemas de agenda. Portugal faz parte da nossa história. Portugal é de onde nós viemos, né? Tem um pedaço muito importante do nosso passado que aconteceu em Portugal. Se a gente for andar na história, né, para trás, chega até a época em que a Península Ibérica era ocupada pelos mouros, né, aquela invasão muçulmana que veio do norte da África, tomou toda a Península Ibérica, destruiu os reinos visigodos que existiam lá. E aí os ibéricos, os cristãos, levaram centenas de anos para retomar, né? Essa invasão muçulmana começou por volta do ano 710 e a Península Ibérica só foi retomada de volta completamente quase em 1500. Então esse espírito guerreiro do povo da Península Ibérica, dos espanhóis, depois dos portugueses, quando a península foi tomada, esse espírito se voltou para as navegações. As navegações portuguesas eram o equivalente da época das explorações espaciais. Eram homens corajosos que se atiravam em navios frágeis para o que eles achavam que era, né, um mar totalmente desconhecido. E assim foi descoberto o Brasil e assim foi construído esse país. E isso é parte do que a gente celebra hoje. É muito bom ver o presidente de Portugal. E de novo, acho que a Amanda está descrevendo um outro episódio. Ela disse que o presidente está isolado. Eu estou olhando aqui para as imagens, eu não vejo nenhum isolamento. Olha aí, o desfile dos pracinhas, os combatentes, os brasileiros, soldados brasileiros que foram à Europa combater o fascismo. Enquanto o fascismo se aliava ao comunismo na Europa, no pacto entre a Alemanha nazista e a União Soviética, os brasileiros foram à Europa combater o fascismo.
A Amanda diz que o presidente é responsável pela manchete do Estadão, que o presidente é responsável pela ausência dos outros líderes políticos, que o presidente deveria ter convocado os outros brasileiros. Eu não sei que outros brasileiros ela se refere, talvez os petistas, mas eu acho que mesmo que o presidente chamasse os petistas para ir comemorar o 7 de setembro, eles não iriam, porque eles não iam se sentir bem no meio dessa maré de verde e amarelo. Eu acho que não há nenhuma confusão na cabeça dos brasileiros, a confusão é na cabeça de algumas elites. Nós acabamos de ver aqui um promotor de justiça, professor de direito constitucional, dizendo que censura só é censura se ela acontece antes da manifestação, né? Se ela acontece depois, não é censura. Ele usou um eufemismo aqui maravilhoso, é adequação à razoabilidade. Não, não é isso não. Vamos explicar. Censura é censura. Censura é quando a liberdade de expressão é coibida por razões político-ideológicas. E é isso, olha que cena bonita, né? Esse brasileiro de verde e amarelo levantando a chama da liberdade. É isso que o Brasil está comemorando hoje, acima de qualquer ideologia. Jovem Pan News, é a hora certa, 9h30. Bem, seguimos ainda com muito mais informações nessa cobertura especial da Jovem Pan News, feriado de 7 de setembro, 200 anos da independência do país. Destacando justamente essa programação especial, apresentações das Forças Armadas, também das Polícias Militar e Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, vários estudantes das escolas públicas do Distrito Federal, também escolas militares de Brasília. E como bem destacou Roberto Mota, a gente observa aí o grupo de veteranos da Segunda Guerra Mundial, os pracinhas, né? E também os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. A gente ainda vai acompanhar nessa edição os desfiles dos fuzileiros navais, cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, tropas especiais da Força Terrestre, cadetes da Academia da Força Aérea Brasileira. Pudemos observar há pouco também o show da Esquadrilha da Fumaça, um show muito bonito. O público presente aplaudiu demais. E aí, imagens do presidente Jair Bolsonaro no Rolls Royce presidencial. E aí também vários tratores, né, pintados com as cores do Brasil, também com bandeiras nacionais participando desse desfile. Eu queria chamar a atenção, a Adriana destacou a participação também de autoridades internacionais, como o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu lembro que os chefes de Estado de Cabo Verde, José Maria Neves, e também de Guiné-Bissau, o Maro Embaló, também participam dessa celebração, estão no palco ao lado de Jair Bolsonaro. Eles foram convidados justamente para as celebrações do bicentenário da independência do Brasil e ontem eles participaram de reuniões bilaterais com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma recepção no Palácio do Itamaraty. Imagens ao vivo de Brasília, essa celebração do dia 7 de setembro, os desfiles que ocorrem com os veículos das forças militares. Adriana. Amanda, rapidamente, a esquerda não deve participar de nenhuma das festas em nenhuma das principais capitais do país? O que ficou combinado exatamente com relação a isso? Seria por motivos de segurança ou é capaz da gente ver alguns pontos de pessoas de vermelho segurando bandeiras do PT em São Paulo, no Rio ou em Brasília? Adriana, eu acho engraçada essa divisão que você acabou de fazer, né? Que é a que o Mota reforça também. Como assim bandeiras do PT? Como se quem fosse do PT ou quem fosse do PCdoB, do PSOL, da esquerda, não tivesse a mesma bandeira do Brasil. Essa divisão é completamente errada, equivocada. A bandeira do Brasil é a bandeira de todo mundo, não é bandeira da direita, não é bandeira de um lado só do espectro político. Como assim? A bandeira do Brasil é a bandeira de todo mundo tem direito de sair às ruas. O problema é que, de novo, isso foi transformado num ato, num comício de campanha.
era um momento em que todos os brasileiros deveriam estar nas ruas, mas como foi capturado pelo presidente Bolsonaro e foi transformado num ato de campanha, as pessoas que não apoiam o presidente têm a sensação de que elas não deveriam sair às ruas. Então é nisso que se transformou. O Mota falou em censura. Censura foi o que foi praticado no regime militar, na ditadura militar. Um regime que você exalta. Não é o que é praticado agora. O que é praticado agora é exatamente o que o professor de Direito Constitucional Kleber explicou a você, Mota. A censura acontece quando ela é uma censura prévia, acontece quando se impede a publicação. Isso era o que acontecia na ditadura militar. Quando você tinha o SNI, quando você tinha militares, gente presente nas redações de jornais impedindo que artigos ou que opiniões contrárias fossem publicadas e fossem descritas. Era isso que acontecia na ditadura militar. Um regime que é exaltado, inclusive, pelo presidente da República, o presidente Bolsonaro, que fala tanto em liberdade. Ontem, ele me atacou pessoalmente. Ele não preza a liberdade quando é liberdade para os outros jornalistas fazerem as perguntas incômodas para questioná-lo sobre assuntos que ele não quer falar. Aí a liberdade só vale para os dele. Então, que sentido é uma liberdade que só vale para os dele, mas não vale para os outros, não vale para todo mundo? Que conceito de liberdade é esse, afinal de contas? Eu queria entender, porque eu estou em dúvida. Eu explico. Amanda, eu sou contra qualquer regime... Vamos lá. Você já acabou? Não quero te interromper. Não, pode seguir, por favor. Não, eu sou contra qualquer regime totalitário, sou contra qualquer tipo de censura, jamais defendi isso. Realmente ocorreu censura no regime militar, eu sou completamente contra, acho um absurdo isso, né? O que o professor fez aqui, ele cometeu um grave erro, não foi nem de erro de direito, porque eu não sou nem especialista em direito, ele cometeu um grave erro de lógica, né? Porque a censura, o que ele definiu aqui foi censura prévia. É aquela censura em que você submete o que você vai publicar antes a um censor, ele examina e diz pode ou não pode. Mas é óbvio que existe outro tipo de censura. É aquele tipo de censura em que você publica ou faz ou fala alguma coisa e depois você é punido, reprimido e sofre consequências por isso. É a censura a posterior. O professor criou aqui um eufemismo para dizer que essa censura não é censura. Ele usou um termo aqui muito engraçado que eu anotei aqui, que está em algum lugar aqui, mas enfim. Agora, o que a gente está discutindo aqui, Amanda, é uma descrição da realidade. A gente está vendo imagens aqui na nossa frente que você está insistindo em descrever como sendo sectaristas, promoção de ódio, promoção de violência. Você está na expectativa de que o presidente faça uma convocação à violência. Não é isso que a gente está assistindo. A gente está assistindo a uma festa cívica. Participa quem quiser. Nós sabemos, quem acompanha a vida política, os analistas sabem, a maioria dos esquerdistas subscreve um projeto totalitário de poder. Esse é o projeto socialista, esse é o projeto comunista, esse é o projeto petista. Os petistas aplaudem Cuba, eles aplaudem Venezuela, tem petista que acha legal a Coreia do Norte, né? Então, esse regime é incompatível com a democracia. É preciso que a gente coloque os pingos nos is. E olha o que a gente está vendo aqui. Eu quero chamar a atenção para um fato muito importante nesse desfile. A presença dos pracinhas. Os pracinhas não só foram lutar contra o fascismo na Europa, mas no seu retorno eles ajudaram a acelerar a queda de Getúlio Vargas. Vale lembrar, Getúlio Vargas foi um ditador de caráter fascista que dominou o Brasil de 1930 a 1945 como ditador. Depois ele voltou como político eleito e era um político populista que se aliou ao sindicalismo e acabou se suicidando, preferindo a morte do que sair do poder. Esse ditador, que os pracinhas, na sua volta, ajudaram a tirar do poder, né, pelo simbolismo da luta pela liberdade, esse ditador é um dos ídolos máximos da esquerda hoje. A esquerda brasileira aplaude uma pessoa que esteve no poder à força no Brasil por 15 anos. Eu fiz essa pergunta para o candidato Ciro Gomes na nossa sabatina. Ele deu um somebody log lá e não conseguiu responder. Então vamos ser coerentes. Eu queria chamar também a atenção para um outro aspecto desse desfile,
que foram os tratores que apareceram aí, provavelmente, simbolizando o agro. A gente fala, nesse momento, da guerra da Ucrânia, da necessidade de alimentar o mundo. Outro dia, um produtor do Mato Grosso do Sul me disse que só o Mato Grosso do Sul produz mais milho do que a Ucrânia inteira. E qual é a resposta, qual é o posicionamento da esquerda em relação ao agro? É demonizar. Nós vimos o candidato do PT em público, em cadeia de televisão, dizendo que o agro é fascista. Assim fica difícil ter uma conversa civilizada com essa turma. Pois é, Mota, eu quero inclusive agora só inverter a ordem, começar com você nessa rodada, porque em tese, qualquer brasileiro que quiser pode vestir uma camiseta amarela, pode utilizar a bandeira nacional para manifestar seu apoio, seu amor à pátria. Mas também é uma opção de quem decide não usar a bandeira e a camiseta do Brasil. Por qual razão, na sua avaliação, esses movimentos mais identificados com a esquerda não decidem resgatar esse hábito de utilizar o verde e amarelo, de utilizar a bandeira do Brasil? Daniel, eu acompanho as manifestações desde 2014 como participante, não é como alguém que lê a manchete do Estadão. Eu estive lá, em várias dessas manifestações, eu levei a minha família. Até 2013, as manifestações no Brasil, isso está fartamente documentado, todo mundo pode ver na internet. Até 2013, as manifestações no Brasil eram dominadas por elementos de esquerda radical, os black blocs, os antifas. As manifestações eram quebradeiras, colocar fogo no ônibus, jogar coquetel molotov. A partir de 2014, essas manifestações se tornaram verde-amarelas, né? Primeiro pedindo o impeachment da Dilma, depois pedindo a prisão do atual candidato do PT, depois, muito antes de surgir o candidato Jair Bolsonaro, as ruas do Brasil já tinham se tornado verde e amarelo. O candidato Jair Bolsonaro, ele se sintonizou com o espírito do momento. Ele entendeu o anseio do povo e por isso ele teve o sucesso que teve. Agora, você tocou num ponto certíssimo, Daniel. Nunca ninguém proibiu, até onde eu sei, nenhum brasileiro de sair com a camiseta verde e amarela. O que nós vimos acontecer no Brasil é o que nós vimos acontecer em inúmeros outros países. É uma dominação da esquerda nos setores educacional, no setor midiático, no setor cultural. Então se criou a percepção de que a esquerda é que é defensora das minorias, a esquerda é que defende meio ambiente, a esquerda é que defende liberdade. Até 2 anos atrás, muita gente no Brasil acreditava nisso, talvez a maioria das pessoas, que a esquerda era defensora da liberdade, até que veio o teste da vida real, até que passou a vigorar de novo censura no Brasil, prisões políticas. E o que a gente viu? A esquerda batendo palmas para isso. Então, a máscara da esquerda caiu, mas ainda tem uma massa que não acordou para isso. Essa massa acredita que usar a bandeira vermelha, que usar camisetas vermelhas é defender a liberdade. A gente vê isso ainda hoje. O PT fez uma tentativa aí de resgatar o uso da bandeira nacional e das cores verde e amarela. Eu me lembro o candidato do PT, né, conclamando os seus seguidores, mas não deu muito certo, eles abandonaram isso rapidamente, já voltaram à cor vermelha. Esse é o paradoxo da democracia. A democracia abre espaço para correntes políticas cujo projeto de poder é totalitário. E aqui a gente está falando do socialismo, do comunismo, do fascismo. São correntes totalitárias.